Dia! Gente, quantas vezes a gente se sente cansada, sobrecarregada, mal disposto, sem vontade, sem energia, sem realmente disposição para fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito? Isso acontece muitas vezes, não é? E por que que isso realmente acontece? No nosso corpo sempre vai existir dois lados. Sempre aquilo que quer o lado fácil e o outro que quer o lado difícil, né? A nossa alma tem desejo daquilo que a gente ainda não viveu. E o nosso corpo, a nossa mente, sempre vai tentar puxar por aquilo que a gente já conhece, o que é mais fácil. Então, quem realmente vence essa batalha, no final das contas? Vence aquele que você alimenta, tá? O termo ter disposição para fazer o que precisa ser feito é muito vago, é muito infantilizado. A gente não precisa ter disposição para fazer as coisas, a gente precisa ter a decisão de que precisa ser feito. Esse é o tema do nosso encontro hoje, do nosso bate-papo hoje. Como ter disposição para fazer o que precisa ser feito. E como a decisão realmente importa. Um ótimo dia para você. Como a decisão realmente importa. Porque no fundo do fundo, não é sobre ter vontade. Porque vontade, a gente nunca tem. O nosso cérebro, ele tenta privar energia. Então, se ele tenta privar energia e nós estamos nos colocando diante de desafios na nossa vida, é comum que o cérebro não queira. Então, como que a gente faz para alimentar o lado certo? Nessa guerra, não existe certo ou errado, mas existe aquele que você alimenta. Então, você alimenta a sua disposição, o lado novo de fazer o que precisa ser feito, ou você alimenta o lado da preguiça? Hoje, pela manhã, o meu devocional com o meu marido foi sobre Provérbios 23:10. Se eu não estou equivocada, 23:24. Já esqueci. Amor, empresta seu telefone para mim. Eu acho que é 23:24, que fala sobre o preguiçoso e que fala sobre a nossa gula, sobre a gente fazer o que tem que ser feito, que aquele que é preguiçoso, é Provérbios 23:21, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui no Instagram vai me barrar de fazer lives, viu, gente? Porque eu tenho menos de 1.000 seguidores. É um Instagram novo que eu criei, então eu estou verificando se eu abro as lives pelo meu Instagram pessoal ou então se eu volto ali pro YouTube, tá? Então deixa aí nos comentários qual que vocês acham mais fácil, se é vocês assistirem pelo YouTube ou então assistir no meu Instagram pessoal, porque vai mudar as regras aqui do Instagram e aí já viu. Vamos deixar de permitir que eu faça as lives agora cedo com vocês. Então em Provérbios 23:21 fala da seguinte maneira: pois o beberrão e o glutão ficarão pobres, e a sonolência os vestirá dos trapos. O que isso quer dizer? O beberrão, a pessoa que bebe muito, certo? Mas fala somente do álcool? Não. Aqui fala sobre o beberrão, beber muito. Então é muito café, é muito refrigerante, é muito suco, é ser exagerado, demasiado, né? Não importa se seja de coisas boas ou de coisas ruins, de algo que seja natural ou algo que não seja. Aqui tá falando sobre o excesso, na verdade, pois o beberrão e o glutão. Quem é o glutão? Glutão é aquele que come muito. Então eu era uma glutona. Eu comia muito.
Comia muita besteira, muito doce, muita coisa que não tem uma base, uma necessidade. Eu comia as minhas emoções, eu ficava nervosa e aí eu partia para comida. E aqui então está dizendo que o beberrão e o glutão ficarão pobres. Isso quer dizer que a gente tem que controlar quem? A nossa boca. Que a nossa boca seja controlada. Aí a gente volta lá no princípio de tudo, aquele que toda hora eu falo para vocês. Qual que é o nosso propósito original? Não é governar sobre todas as coisas? E governar sobre todas as coisas não é governar também a nossa boca? Então a gente tem que governar a nossa boca para que a gente possa realmente fazer o que tem que ser feito, alimentar o lado da disposição. A gente tem vontade de comer só o que é bom? Não. Mas a gente toma uma decisão. É pela decisão de fazer o que realmente importa. Não é sobre vontade, é sobre necessidade. Se eu preciso governar a mim mesma, se eu preciso ter discernimento do que me é bom e o que não é bom, e aqui na palavra está dizendo que eu não posso ser beberrona e nem glutona, que eu não posso comer demais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alimentar de uma forma sábia. Porque se a Bíblia ela é o nosso manual da vida, se a Bíblia nos traz todos os ensinamentos e as instruções daquilo que é certo e daquilo que é errado, e eu sei que isso aqui de me alimentar mal é errado, o que eu preciso fazer então? Me alimentar certo, mas eu não tenho vontade. E aí o que passa? É a necessidade, é a decisão. Eu não faço porque eu quero, eu faço porque eu decido. É igual o casamento. As pessoas vivem num relacionamento onde elas acham que tem que ter muita paixão, que acham que tem que ter aquele desejo lá do começo do relacionamento. Só que aí vai passando os anos, 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, você não tem mais aquela paixão, aquele olhar que você olha para o seu marido ou para sua esposa e você fala assim, nossa, a melhor pessoa do mundo, a melhor escolha que eu fiz na minha vida, principalmente quando a gente briga, né? Quem é casado aqui sabe do que eu tô falando. Quando a gente começa o relacionamento é tudo maravilhoso. E aí depois passa um tempo, vem ali as adversidades, a gente olha e fala assim, por que eu casei? Aqui é a mesma coisa. Você olha para o desafio e pensa, por que eu escolhi esse desafio? E aí você vai fazer ele porque você decidiu. Mas a sua decisão, ela vai acontecer se você tiver um porquê muito forte. Então, por que eu me casei? Eu me casei porque amava o meu marido. Eu me casei porque eu queria passar a vida inteira com ele. Aí vem a adversidade, vem o problema, a gente se questiona. Por que eu me casei? É para passar por isso? Né? Ai, não quero. Aí a gente entra na decisão, no amor de decidir, não no amor infantilizado. Quando a gente vai tomar uma postura de ser filho, de ser filha, de ser ungido, de fazer aquilo que precisa ser feito, a gente entra no mesmo quesito. Não é sobre o primeiro amor. Vai com Deus, amor, bom trabalho. Não é sobre o primeiro amor, não é sobre a vontade realmente de fazer aquilo, é sobre decidir fazer aquilo. É importante que o nosso querer não domine a nossa vida. Nós somos adultos, adultos fazem o que tem que ser feito, adulto faz o que precisa fazer, não é sobre querer. Porque querer por querer, quem quer se alimentar bem? Quem prefere um suco de melancia a um refrigerante? Quem prefere ter que fazer o suco de melancia? Quem prefere ter que fazer e buscar a maçã para fazer o suco de maçã do que pegar o suquinho de maçã ali na caixinha? Não é muito mais fácil pegar a caixinha? Então, mas a decisão
de não ser glutão, de não fazer o errado, de não ser o beberrão, de não fazer as coisas pelo simples, mas pelo que precisa ser feito. Quem vence a batalha no final do dia é aquele que você alimenta, tá? Essa é a grande chave. Aquele que você alimenta mais é quem vai dominar o seu corpo. Quem está no governo do seu corpo hoje? É o Espírito de Deus ou é o espírito mundano? É o que está no mundo? É a facilidade de se alimentar fácil? É a facilidade de fazer o mais simples? É a preguiça? É a sonolência? É o desejo de servir a Deus, mas não ter força? Ou é realmente a decisão de você servir a Deus, a decisão de você buscar Deus logo pela manhã, de você acordar um pouquinho mais cedo para falar com Ele, para escutar o direcionamento, entregar a sua vida logo pela manhã, agradecer por aquilo que você tem. Quem que está controlando aí a sua vida? É o seu lado espiritual ou é o lado mundano? Porque no final das contas, o que vai predominar é aquele que você alimentar mais. Então, quem você está alimentando? O seu espiritual ou o espírito mundano? Lá em Provérbios, na verdade, o Provérbios inteiro fala sobre os três tipos de pessoas. A pessoa sábia, a pessoa preguiçosa, o sábio, agora me fugiu a mente, e o preguiçoso, né? Fala sobre esses três tipos de pessoa. É importante que você escolha ser quem você quer ser. Talvez hoje você não seja mais sábio, mas se você buscar todos os dias um pouquinho de sabedoria, daqui a um ano você vai estar muito mais sábio do que hoje. Daqui a um ano você vai ter muito mais conhecimento do que hoje. Então você tem que escolher, é a decisão, não é o que eu quero fazer por mim, é o que eu preciso fazer. Eu preciso estar conectada com Deus, eu preciso que Deus esteja à frente. Provérbios é riquíssima, sim, isso mesmo, Clau, sábio, tolo e o preguiçoso. Provérbios é um livro de muita sabedoria, o homem mais sábio, né? Além de Jesus, é óbvio, o homem mais sábio do mundo escreveu Provérbios. Então lá contém tanta sabedoria que até quem não acredita em Deus busca essas informações, porque lá tem princípios básicos para o nosso dia a dia, princípios para convivência, princípios para vencer a preguiça, princípios para vencer a procrastinação, princípios para os seus negócios, princípios para todo tipo de conhecimento e todos os tipos de área. Ensina você a ser boa mãe, ensina você a ter disposição, ensina a ser boa esposa, ensina a ser boa empreendedora, ensina tudo em Provérbios. Você tem que apenas deixar de ser preguiçosa, deixar de ser preguiçoso e buscar o conhecimento. É claro que o conhecimento não entra na nossa mente de primeira. Nós precisamos buscar o conhecimento e praticar aquilo que nós aprendemos, porque senão entra no esquecimento. Não é porque você se decidiu ler um livro sobre natação que você vai ser o melhor nadador do mundo. Então você realmente precisa se dispor a entender aquilo que Deus tem para te ensinar. E aí você entra no quesito de decisão. Eu decido me conectar com Deus. Eu decido fazer o que está na palavra. Às vezes você não vai ter vontade. E tá tudo bem. Você é humano. Você é humano. Mas você não precisa de vontade para fazer o que precisa ser feito. Você precisa de decisão. Quem vive de vontade é criança. Criança é aquele que faz o que quer. A criança ainda é muito pequena, né? Aquela bem menininha ainda, bem menininho ainda, que não tem obrigação nenhuma, porque a criança, conforme vai amadurecendo, vai se tornando ali um adolescente,
um adolescente, depois vai se tornando adulto, vai criando responsabilidades. Então você tem que ter responsabilidade com o seu desenvolvimento, você tem que ter responsabilidade ali com a sua vida. Então, voltando lá no início, quando eu perguntei para vocês como que a gente faz para ter disposição, como que a gente faz para fazer o que tem que ser feito, como que a gente faz para vencer o cansaço, como que a gente faz para querer fazer aquilo que a gente precisa, aqui tá a resposta: decisão. Não é porque eu quero, é porque eu preciso. Não é porque eu tenho vontade, é porque é necessário. Quando a gente entra na vida adulta, a gente precisa trabalhar, certo? Acho que a grande maioria das pessoas precisam trabalhar, a menos que seja herdeiro de muito dinheiro e que nunca vai precisar realmente colocar a mão nem para administrar, ou então que já vive ali de rendimentos, de dinheiro, assim, né? Que outra pessoa fez e aí você desfruta daquilo, ou então você vive ali dos rendimentos dos seus produtos, dos seus projetos, porque já estão rendendo o suficiente, você não precisa trabalhar. De contrário, todos nós vamos precisar trabalhar. Quantas vezes você acordou com uma boa disposição e falou assim: hoje eu quero ir trabalhar, hoje é o melhor dia da minha vida, porque eu vou passar 10 horas trabalhando e eu vou passar 10 horas da minha vida empreendendo e eu vou ficar maravilhosamente feliz. Isso porque você acordou com esse desejo, tá? Não é porque você decidiu isso, mas porque eu vou ficar 15 horas ali de pé, então eu tô muito feliz por isso. É muito difícil. Olha, até eu que sou uma pessoa de muito bom ânimo e eu gosto de trabalhar, eu gosto de administrar as coisas, eu gosto de fazer mais, de buscar conhecimento. Muitas vezes eu falo assim: caramba, cara, que vontade de ficar na cama. Só mais 20 minutos, só mais 15 minutos. Mas aí é questão de quê? Decisão. A gente tem que decidir fazer o nosso melhor. Decisão. Então, quando você não tiver disposição de fazer alguma coisa, lembra, não é pelo querer, é pelo decidir. Eu decido ser uma pessoa melhor. E aí você não precisa decidir isso e fazer tudo de uma vez só. Não, você pode decidir isso e ser um pouquinho melhor a cada dia, porque a velocidade não te leva até o final da corrida, se você não tiver a disposição de continuar firme até o final naquele mesmo ritmo. Então, mais vale a constância devagar do que a velocidade se você não tiver energia para manter aquele ritmo. Tá? Então, essa é a nosso bate-papo hoje. Isso é um conceito, um princípio que simplesmente mudou a minha vida. Sim, exatamente isso, Cláudio. Ser constante. É ser constante, né, teacher? Sim, é ser constante naquilo que você se propõe. A constância vai te levar a lugares onde a boa disposição, somente a disposição de um dia, não vai te levar. Constantemente, se você todos os dias ler a Bíblia um pouquinho, se você constantemente todos os dias fazer um pouquinho de exercício físico, se você fizer um pouquinho todos os dias, no final de um ano você fez muito. Quando você olha para um livro inteiro, aí você olha aqui, aquele livro, 300 páginas, dessa grossura assim. A primeira reação que você fala assim: cara, eu nem vou começar a ler porque eu não consigo. Agora, se você pegar esse mesmo livro e falar assim pra você mesmo, e falar: olha, eu vou ler só 5 páginas. 5 páginas eu consigo. Eu vou ler somente um capítulo. Um capítulo eu consigo. Eu vou ler somente 3 minutos. 3 minutos eu consigo. Se quando você quebra isso em pequenos pedaços, você olha e fala assim: eu vou fazer somente hoje, aquilo que eu consigo. Então, quando você olha o seu objetivo grande, o objetivo principal de ser um pequeno Cristo na Terra, porque ser cristão é ser pequenos Cristos na Terra. Quando a gente olha esse objetivo, a gente já começa: eu não vou conseguir nunca parar de pecar. Não vou. Sou falho, eu sou humano, eu não dou conta. Não dá. Você já desistiu. Olha o errado. Você já desistiu antes de começar.
Agora, quando você olha, eu preciso ser discípulo de Deus, eu preciso ser um pequeno Cristo na Terra. E aí você olha e fala, eu preciso me aproximar, eu preciso chegar mais a Deus, estar mais próximo, eu preciso melhorar a minha essência. O que eu preciso fazer? Parar de pecar? Tá, mas se eu tentar parar de pecar tudo de uma vez, quando der 3 dias, meu amor, a boa disposição já foi pelo ralo. Você não tem energia suficiente para ser Jesus, não de primeiro momento. Então, o que você precisa fazer? Escolhe uma única coisa, um único direcionamento, e aí você, nessa escolha, você começa a fazer pequenas mudanças. Eu preciso aprender mais, eu preciso ler esse livro, então eu vou ler um pouquinho por dia. E aí, de pouquinho em pouquinho, eu vou fazendo o que precisa ser feito. Eu não preciso ler o livro inteiro de uma vez. Eu não preciso ler a Bíblia inteira de uma vez. Gente, quando você olha para a Bíblia e fala assim, eu preciso ler a Bíblia inteira, já bate um desânimo. E olha que a gente é cristão. Imagina para quem não é. Então, assim, coloque pequenas metas no seu dia. Coloque coisas que você consegue alcançar na sua rotina, tá? Esse é o nosso ensinamento de hoje. Ser constante é muito mais produtivo do que você se jogar de cabeça, e nesse se jogar de cabeça você não ter energia o suficiente para manter o ritmo. Então a constância vale muito mais do que a velocidade. Reparta os seus sonhos em... Bom dia, Alan, tá tudo ótimo e com você? Então, reparta o seu sonho em pequenas tarefas diárias, reparta o seu objetivo em pequenos pedaços que você consiga realmente fazer, que você não precise se assustar com o objetivo, mas também não precisa pegar tão leve com você. Olhe o direcionamento da Bíblia. A Bíblia não fala, né? A gente acabou de ler que a gente não pode ser glutão e nem beberrão, que a gente não pode se render à preguiça. Então comece ali ajustando a quantidade da sua comida. Também sinto muito a sua falta e é uma honra ter você aqui na live comigo. Todos os dias eu faço live, vem aparecer mais vezes, me manda mensagem pra gente conversar no direct. Então, entra nessa onda de ajustar apenas uma única coisa de cada vez. Porque se você olhar o escopo inteiro, você vai falar assim, eu não consigo. Agora, se você pensar, eu preciso acordar cedo só por hoje, só por 15 dias. Eu preciso ajustar o meu relógio biológico somente por uma semana. Eu preciso... comer melhor somente por 15 dias, somente por 3 dias, você vai administrando isso na sua mente, e aí você vai começar a fazer o que precisa ser feito, não pela vontade, mas pela decisão. Esse é o ensinamento de hoje, isso mudou a minha vida. Todos os dias eu estou abrindo live aqui 3h33 da manhã para o pessoal do Brasil, 7h33 aqui de Portugal, algumas outras zonas da Europa é 8h33, sempre com ensinamentos rápidos, não passa de 20 minutos, é 15 minutos ali a média da nossa live, sempre com ensinamentos práticos, sempre com formas dinâmicas e ensinamentos que transformaram a minha vida. Tá? Transformaram a minha vida, me trouxeram até onde eu estou hoje. Eu sei que não é o melhor patamar do mundo, mas já me transformou, já me tirou ali da minha zona de conforto, já me fez transformar o meu dia a dia, os meus hábitos. Então, se você quiser aprender, se conecta com a gente, vem assistir as lives. É uma honra servir vocês, é uma honra poder estar aqui e falar para vocês, mesmo sem vontade. Quem me conhece sabe, eu não tenho muita vontade de estar aqui assim e colocar o meu rosto, mas eu faço pela decisão de servir a Deus, de ensinar os outros a ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, até amanhã. Quem não assistiu sempre pode assistir gravadas, as lives ficam aqui disponíveis e depois fica lá no canal do nosso YouTube. Então, uma honra, façam o melhor dia que vocês conseguirem fazer hoje e até amanhã, nesse mesmo horário. Beijão!